Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos novamente aqui no nosso Pastoreando e hoje nós temos um Pastoreando especial, diferente de todos os outros que nós já fizemos, porque no próximo dia 7 nós teremos um momento muito especial aqui na nossa diocese, teremos ordenação presbiteral. Por isso hoje nós convidamos para o nosso bate-papo os diáconos que serão ordenados neste dia e eu convido já cada um de vocês a acolherem a eles que vão se apresentar para nós nesse momento. Muito bem, eu sou o diácono André, sou da paróquia São José Operário, na Forania Mauá, e atualmente eu estou na paróquia São Felipe Apóstolo, também na Forania Mauá. Eu sou o diácono Romário, sou da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, na Forania Anchieta, e trabalho atualmente na São João Batista, no Riacho Grande. Sou o diácono Joel, eu atualmente estou na paróquia Santa Luzia de Ribeirão Pires, mas eu sou de origem da paróquia Nossa Senhora das Graças, da região leste de Santo André. Eu sou o diácono Tiago, eu sou da paróquia São Pedro de Mauá e estou na paróquia Sagrada Família, na Forania São Bernardo Anchieta. Eu sou o diácono Bruno, sou da paróquia Sagrado Coração de Jesus, aqui na Forania Centro de Santo André, e eu trabalho hoje na paróquia Nossa Senhora do Rosário, na Forania Leste. Eu sou o diácono Vitor, natural de origem da paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Forania Mauá, e atualmente trabalhando na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, na Forania Anchieta. Muito bem, então sejam muito bem-vindos nossos queridos diáconos hoje aqui. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre vocação, sobre também a vocação deles, como que ela foi brotando, como que ela surgiu, não é? E já deixar esse convite especial para que toda a diocese possa participar desse momento de ordenação, que não é um momento único apenas para a vida deles, mas é um momento eclesial, é um momento de toda a igreja, né? São novos padres que vão nascendo para a vivência do ministério na nossa diocese. Então é um momento especial para todos nós, né? E aí a gente vai hoje bater um papo, conversar, conhecer melhor eles, né, onde eles passaram trabalhando, todo mundo já conhece, já os ama muito, mas muitas paróquias, nós somos muitas paróquias, né, não os conhecem, nunca tiveram experiências com eles, mas nós queremos já conhecê-los e rezar pela vocação deles que está começando agora o ministério ordenado. Mas nenhuma vocação começa no dia da ordenação, não é isso? Né? Então vocês ouviram que cada um deles falou duas paróquias, a gente fica até meio confuso, né? Então eles falaram de paróquia de origem e paróquia que estão trabalhando. O que seria isso? Por que paróquia de origem? O que é uma paróquia de origem? Às vezes as pessoas ouvem e a gente imagina, mas o que é quando a gente diz paróquia de origem? Tá? Estamos falando do quê? A paróquia de origem é a paróquia onde nós participávamos antes de entrar no seminário, antes de ingressar, né? Então, no caso da minha paróquia de origem, eu fui batizado, fui crismado, recebi a primeira comunhão, atuava pastoralmente. Então essa é a minha paróquia de origem, né? Onde eu estava, onde eu vivia antes de ingressar no seminário. Então foi ali que nasceu sua vocação. Exatamente. Então, a nossa vocação surge desde o nosso batismo. A primeira vocação é o batismo, né? E depois a gente vai fazendo a nossa caminhada na vida da igreja e ali vai surgindo também a vocação ao ministério ordenado, né? Então a sua foi em Mauá e aí cada um deles que vocês ouviram foi em um local diferente que surgiu, né? E depois a gente vai trabalhando em outros lugares, né? E hoje eles estão trabalhando em outras paróquias, porque a partir do momento da ordenação, a nossa paróquia já não é mais aquela de origem, ela é só a nossa origem, né? E é muito importante termos nossa origem, mas é o local onde nós somos designados, onde a missão começa, né? Então acho que isso é muito importante a gente poder perceber, né? Por isso que os padres amam o local onde estão, porque é ali que de fato a nossa missão vai surgindo. Então o diácono Tiago falou que ele é de Mauá, lá começou a vocação dele, né? E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como começou a vocação de cada um, geralmente é a pergunta que o povo mais faz, né? Como que surgiu nossa vocação, né? Às vezes a gente tem umas ideias de que a vocação é uma coisa assim esplendorosa, como na Bíblia, que desce um anjo e fala com a gente, né? Pode ser, mas na maioria das vezes não é assim, né? Então como que surgiu a vocação de cada um de vocês? Bom, acho que particularmente também é uma história meio comum a vocação surgir no meio do trabalho pastoral junto com os cerimoniários. Então eu vivi essa experiência de estar ali próximo do padre e acho que isso foi criando em mim uma inquietação. Mas o interessante é que essa inquietação persistia. Então eu pensava em outros caminhos, só que pensava, não vou conseguir seguir minha vida sem antes fazer essa experiência. E é ali que eu comecei a pensar, cogitar seriamente, fazer essa experiência de discernimento, né? Porque não é porque você entra no seminário que você vai ser padre. No seminário a gente continua o discernimento vocacional. Que legal. O diácono Vitor é o mais novo da turma, é isso? Sou mais novo. Qual que é a sua idade, diácono? Tenho 26 anos. 26 anos, ó. Então bem jovenzinho, o Senhor já te chamou e você já deixou as redes para trás e foi fazer sua caminhada, né? Isso é muito interessante. Vamos lá, desse lado de cá, quem que... Então começa. Então eu vejo que a vocação nasce, pelo menos no meu caso, desde muito novo,
na questão de participar da paróquia de origem, como o Diácono Thiago estava falando. Então, desde muito novo, 6 anos de idade ali, eu já participava da comunidade, mas eu sinto que isso foi uma caminhada progressiva da vocação, né? Porque no fundo eu senti o chamado mesmo quando eu já estava mais velho, cerimoniário ali, depois da crisma, participando do grupo de jovens, principalmente na experiência do grupo de jovens, que acontece em várias comunidades nossas também. Então vejo que ali brotou realmente o chamado. E realmente tem um modo específico de dizer de onde brotou, que foi ali no retiro, no encontro. Fiz aquela experiência do chamado, mas sintetizo falando que foi nessa maturidade, né? Mas desde muito novo já fui surgindo sementes da vocação também. Dá para fazer esse link, se voltar lá atrás. Legal. E o Diácono André? Bom, a minha vocação, eu penso que ela surge de uma observação de uma necessidade. Então, eu falei que eu sou da paróquia São José Operário, mas um ano antes de eu entrar no seminário, a paróquia não existia ainda, era tudo paróquia São João Batista. E tinham 12 comunidades lá, né? E 12 comunidades para 1, 2, 3 padres no máximo. Então, como eu sou de uma comunidade de lá da Cristo Operário, que inclusive é onde vai ser a minha primeira missa, a gente tinha a celebração da missa uma vez no mês. Acredito que seja a realidade de muitas paróquias da nossa diocese, não só da nossa diocese. Mas eu sentia uma necessidade de padres. E eu comecei a pensar e senti o chamado também na questão de eu posso ajudar de alguma forma. E aí isso foi aparecendo no meu coração, foi crescendo. Isso eu penso desde os meus 14 anos de idade. Eu era coroinha, fui cerimoniário e tudo. E eu entrei no seminário com 23. Então foi um bom tempo pensando, negando um pouquinho, né? Para fazer outras experiências, mas teve uma hora que não deu mais para falar não. E aí a gente entrou no seminário e está trilhando esse caminho bonito até aqui. Que legal. Diácono Romário? Bom, minha vocação nasce da minha paróquia, né? Nossa Senhora de Guadalupe. Uma paróquia grande, né? Onde o Vitor está trabalhando. E lá, quando eu entrei na crisma, eu comecei a sentir um chamado, uma coisa diferente, né? E eu vi as pastorais, então fui convidado a fazer parte das pastorais dentro da paróquia, fui convidado a fazer parte do canto também, então ali foi nascendo uma vontade de continuar fazendo algo a mais além mesmo da paróquia. Então aí eu comecei a me questionar o que era a vocação, e aí a partir disso nasceu esse desejo de conhecer. E de conhecer eu fui indo e hoje estamos aqui, com a graça de Deus. Que coisa boa. O Diácono Romário, quando eu era seminarista, passei lá pela paróquia de origem dele, ele estava por lá e já começava a falar, né? Um vocacionado, começou a sementinha ali, né? E que bom, olha que alegria, depois de tantos anos, está ele aqui já às vésperas da ordenação, né? Muito bem. Vamos lá, Diácono Bruno, e você? Diferente deles, eu não tive uma vida de paróquia até os meus 24 anos de idade, eu não tive uma vida atuante na paróquia, né? Então o meu itinerário foi um pouquinho diferente. Eu tive, claro, o meu batizado foi no Santuário Nacional de Aparecida, depois eu vim para cá, crisma, primeira comunhão, na paróquia Santana Joana d'Arc, né, que é a Forania Leste. E depois disso eu comecei a ter um contato muito grande com uma comunidade de vida e participei bastante tempo de lá. Quando eu voltei dessa comunidade de vida, eu tive meu contato com a paróquia Sagrado Coração de Jesus, que é aqui no bairro Jardim, Padre Fernando, né? E passei então a atuar ali. Eu comecei a ter uma vida pastoral, coisa que eu não tinha antes, né? E realmente fiquei bastante envolvido com tudo isso. Mas a vocação surgiu novinho, né? Quando as pessoas já falavam para mim e quando eu já vivia coisas no concreto do dia a dia que eu percebia que tinha alguma coisa especial ali, diferente. Minha família, né, fala muito isso. Então, vendo bons exemplos de bons padres, pessoas que conviveram comigo no dia a dia, também eu comecei a me sentir cada vez mais interessado por isso. Vivi minha adolescência, né, fiz o que a maior parte dos adolescentes vivem e fazem, mas o coração sempre ficou incomodado nesse sentido, né? E aí eu conheci a Diocese de Santo André mais a fundo e, de fato, acreditei no processo que aqui era proposto, né, e foi muito legal. E hoje realmente estou muito feliz vivendo tudo isso aqui, sendo diocesano dessa diocese tão querida, né, por todos nós aqui. Que bom. E por último, então, o Diácono Thiago. O meu chamado também, a minha história vocacional é um pouco diferente das demais, né? Eu antes, até os 22 anos, eu nunca tinha pensado em ser padre, né? Eu queria viver minha vida, trabalhava, já tinha feito experiência de trabalho, estava fazendo faculdade, queria viajar pelo mundo, ser empresário, enfim. Nunca passou pela minha cabeça ser padre.
Mas, ao mesmo tempo, tinha as atividades na paróquia, servia, ajudava, era cerimoniário, grupo de jovens, enfim, fazia um monte de coisa lá. Aí, numa experiência num retiro da Pastoral dos Cerimoniários, uma experiência de oração, num momento de adoração ali, a partir daquele momento eu sentia que que Jesus estava me chamando, de fato, para servir, para ser padre. E eu comecei a fazer, a partir dali dos 22 anos, esse processo de discernimento. Antes de vir para a diocese, eu fiz um ano de experiência na vida religiosa. E aí, lá, no discernimento, vi que não era ali o meu chamado, eu não seria feliz ali, viver naquele carisma. E aí, voltei para a nossa diocese. E aí, no ano de 2016, fiz o ano de pastoral vocacional, fiz o acompanhamento, né, com a pastoral vocacional. E aí me encontrei, né, na vocação. Ainda no começo do processo do ano de propedêutico, primeiro ano de filosofia, ainda tinha muitas dúvidas vocacionais. Mas graças a Deus essas dúvidas foram sendo sanadas, né? E o Senhor Deus foi confirmando essa vocação. E cá estamos, né? Faltando alguns dias para a ordenação. Olha aí que interessante, né? É bonito a gente poder perceber isso. Cada um com uma história diferente, um momento diferente da vida, né? Citaram, trabalharam, tiveram outras experiências, outros muito jovenzinhos, nem deu tempo de fazer um trabalho fora, o trabalho foi todo do interno, né? Cada um com a sua particularidade, porque Deus chama cada um do jeito que é, né? E aí ele vai moldando, ele vai formando, né? E isso é muito interessante. E é nesse sentido que a nossa conversa aqui pode despertar em muitos jovens também, né? Por que não, né? Eu dar minha vida ali para o serviço do reino no ministério ordenado, né? Mas o diácono Tiago falava uma coisa interessante, né? Que ele fez uma experiência religiosa. Isso é uma dúvida que o povo tem muito também, né? O padre diocesano, padre religioso, o diocesano não é religioso, qual que é a diferença? A gente poderíamos conversar um pouquinho sobre isso para poder sanar essas dúvidas também no povo, né? Qual que é a diferença? Então vocês fizeram esse processo, você dizia, né, que foi organizando ali sua vida e foi percebendo que não era ser religioso, mas ser diocesano. Qual a diferença, assim, em poucas palavras, para o povo entender de uma coisa e outra? Bom, eu acho que a grande diferença seria a vivência do carisma, né? Como o diácono Tiago falou. Ele fez o processo na vida religiosa e percebeu que aquele carisma não seria bom, proporcionaria para ele uma vida feliz, né? Claro que o diocesano ele também tem o seu carisma, né? Que a gente diz que é o carisma do bom pastor, né? Que cuida das ovelhas, que zela, que rege e tudo mais. Então, para se fazer esse processo entre discernimento, se é vida religiosa, se não é muito bom você conhecer aquilo que você está. Por isso que o Tiago também citou a questão da pastoral vocacional daqui da diocese, que nos abre muitas informações em relação a como que é a vivência do padre diocesano, o que ele precisa fazer, como que se dá o processo. E se a gente ingressa numa vida religiosa, eles também têm esse processo de explicar, de repente, sobre o santo fundador, sobre em que setor da sociedade eles têm atuação, se é com os pobres, se é nos hospitais, se é nas escolas. Então eu acho que aí está a grande diferença. E a gente consegue identificar isso porque Deus nos chama, mas a escolha, a decisão é nossa, né? Então é a gente quem vai vendo os caminhos que Deus vai colocando pra gente e a gente vai escolhendo para ver aquilo que vai fazer a gente mais feliz. Acho que a felicidade tá por trás de toda e qualquer escolha que a gente faz, seja a vocação ao ministério ordenado, seja ao matrimônio, qualquer outra. Né? É interessante isso, né? Então o carisma é o que vai dando o norte mesmo para onde a gente vai, né? Então todo ministério tem que ter o seu carisma próprio, né? E aí a vida religiosa vai tendo isso. Na vida religiosa também tem os votos, né? Sim. Então quem poderia falar um pouquinho dos votos? São 3 votos principais aí, né? Cada um fala de um, fica mais fácil. Não, posso falar então. Já dentro do carisma dos padres que seguem a questão religiosa, do seu fundador, eles seguem principalmente fazer votos, né? O da pobreza, da obediência e da castidade. São os 3 votos que os religiosos fazem. Nós, diocesanos, no caso, nós não fazemos votos, mas nós fazemos promessas. Né? Tem o seu peso também, mas não tem a mesma parte, sei lá, poderia ser jurídica, poderia ser do mesmo ponto como o religioso tem, mas nós temos o peso da promessa que nós fazemos. Não fazemos as mesmas promessas que eles, né? A gente não faz essa questão da promessa do voto da pobreza, ou promessa de pobreza nesse caso, mas a gente faz sim a promessa da obediência à igreja, a obediência ao nosso bispo diocesano. Nós fazemos todos, também no nosso caso de viver o celibato, também é um ponto da nossa promessa. Então a gente também tem os nossos pontos ali de diferença, não é esse peso, no caso, como um voto, mas a gente tem o peso de fazer uma promessa de seguir.
Sim, são estilos de vida diferentes, vocações diferentes, né? Agora, é claro que esses conselhos evangélicos que regem aí os votos, eles são para todos nós, né? Não dá para um padre viver no luxo, viver afastado das coisas. Então, quando a gente diz religioso, não é porque o diocesano não é religioso, né? Ele não fez os votos religiosos próprios. Então, toda a questão jurídica, né? Que depois, é claro, cada um pode aprofundar esse tema, mas é interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Para que também quem tem suas dúvidas, quem tem seus anseios aí, quem sente uma inquietação, possa se abrir para poder conhecer um pouquinho mais, né? E hoje nós temos muito, então, são muitas congregações religiosas, ordens religiosas, comunidades de vida, né? Que vão seguindo por esse caminho dos votos e do fundador. E a vida diocesana, acho que o diácono André falou muito bem, né? É a vivência do bom pastor, é o carisma principal, né? Então o padre diocesano é aquele que vai cuidar da dinâmica pastoral da vida das comunidades, das paróquias, né? Então estão vinculados diretamente a uma diocese, por isso nosso Diocese de Santo André, o nosso pastoreando, fala sobre pastoral da Diocese de Santo André, né? Então são mais 6 operários para a messe para ajudar no pastoreio, na condução da vivência da dinâmica pastoral, na plena comunhão com o bispo diocesano, com o Papa, né? Então isso é muito interessante e é muito bonito. Eu acho que na nossa diocese é um momento único. Nós nunca tivemos uma turma tão grande, né? Então as ordenações sempre são feitas por turmas, né? Então, o que é uma turma? Uma turma é o povo que entrou junto dentro do seminário e caminhou junto ali, pelo menos no mínimo 8 anos caminhou junto ali, né? Então fez uma caminhada em conjunto. E na nossa diocese, acho que as maiores turmas foram 5, né, que ordenaram. Hoje vocês chegam em 6, é a maior turma que a gente já teve nos nossos 70 anos de história, né? Mas desde o começo foram 6? Bom, nós começamos em 15 Entramos em entraram 15. no seminário, 18 fizeram um retiro de decisão, né, para entrar, mas só 15 entraram. Então já foi uma turma que começou muito grande, né? E muitos foram saindo e outros foram entrando também, porque a nossa turma teve essa alegria de receber também o Bruno, que pôde participar, ingressar na nossa turma também. Então nós chegamos em 6, mas muitos foram os que fizeram a experiência junto conosco, né? Então nós começamos em 15 e agora estamos em 6. Nossa, 15, era uma turma bem grande. Mas o que aconteceu? Os outros foram fracos no caminho? Assim, as pessoas falam, não, fraquejaram, não aguentaram o caminho? Será que é isso? Por que aconteceu nessa caminhada que esse grande número foi saindo, foi desistindo? O que houve? Eu acho que esse é o processo, né? Quando a gente escolhe a vocação, a gente vai discernindo. Então, a igreja também vai discernindo o que ela quer como padre e nós também, ao longo do caminho, vamos percebendo algumas coisas que não fazem sentido e aí acabam saindo do seminário. Então, esse é um processo, né? De vocês conhecer e também de perceber aquilo que a igreja está pedindo ali ao longo da caminhada. E são 8 anos, né? Para discernir esse caminho. E ainda antes de entrar no seminário, tem aquele ano de preparação para entrar no seminário. Então, tem bastante tempo para refletir mesmo. Então, ao longo do caminho, alguns vão desistindo, mas é a vocação. Às vezes é encontrar a felicidade em outro lugar. É um processo normal, né? Então, eu acho que isso é interessante. Não é porque entrou no seminário, algum de vocês dizia já isso, que tem que ser padre, né? Não é nem um direito, nem um dever, né? É um processo de discernimento, né? E tudo na vida, né? Não é porque agora vai ordenar que pronto, agora estou amarrado para sempre. Não, você vai abraçando a sua vocação e ela vai tendo que ser dita dia após dia, né? Se a gente não renova o sim diariamente, a gente vai desanimando e de repente vão se abrindo outras perspectivas. Então a fidelidade exige um sim constante, né? E exige um processo de amadurecimento, que o seminário acaba propondo, né? Então, porque agora é uma decisão mais definitiva, né? Sacerdote vai cantar lá que tu és sacerdote eternamente, né? Então o ministério ordenado é para sempre, né? Ainda que o ministério em si possa ser desligado em algum momento da vida, a ordenação ela é para sempre, né? Então acho que isso é muito importante. Então uma turma bem grande que foi aí caminhando. Que ano que vocês entraram no seminário? 2017. 17, né? Agora 2025 chegou a ordenação, né? Então, o Bruno não entrou em 2017. Eu entrei em 2018. 2018. Mas como eu já havia feito um ano de filosofia antes, eu acabei passando para a turma deles, né? Que para mim foi maravilhoso também, né? Uhum. Graças a Deus a gente se dá super bem. Eu entrei na turma que será a próxima ordenação, né? Que é o Maurício, o Wellington e o Fernando. Né? Mas depois passei para trabalhar com eles. Eu só queria dizer uma coisa a respeito do que o André falou agora há pouco sobre a felicidade, né? Porque a gente escuta muito discurso, padre, eu escuto, né? Sobretudo dos jovens, assim, falando de vocação como se fosse um sofrimento, eu estou deixando tudo. Só que ninguém deixa tudo para ser infeliz, a gente deixa para ser feliz. Né? Então não tem tanto mérito assim, porque a gente quer ser feliz também. Né?
E muitas pessoas falam da vocação com esse tom de tristeza. Não, pelo contrário. Eu dizia para os jovens ontem que eu acho que eu nunca fui tão feliz. E é um momento de muita felicidade para a gente. Né? Então, quem está assistindo e tem alguma dúvida, seja lá o que for, não precisa ter tanto esse sentimento ruim. Né? Deus ele quer ver a gente feliz já aqui nessa terra. Né? Então, a vocação ela gera no coração da gente isso. Né? Uma segurança, claro, segurança em meio a algumas dúvidas ou em meio a algumas desafios, enfim, dificuldades, mas uma felicidade que não tem preço, né? Então a gente está vivendo aqui um período nosso muito especial, um momento muito especial, né? De sentir isso, essa felicidade mesmo. Mas coitado do padre, não tem família. Eu falo coitado de quem casa também, porque tem dificuldade do mesmo jeito, né? A diferença é que eu entendo que esse lugar é para mim e Deus ele vai me respondendo. Quem deixa seu pai e mãe recebe 100 vezes mais, não recebe? Até a alegria também. Com perseguição, mas alegria. Isso é muito importante. Paz, né? Isso é muito importante. Realmente, vocação, tudo, né? Cristo não quer a gente infeliz em nada na vida, né? Acho que isso que você dizia é muito importante, porque assim, ninguém está obrigando vocês a serem ordenados, vocês pediram, né? Nós queremos isso. Depois de uma caminhada, percebendo, tem desafios. Isso que você falou, de fato, a vida matrimonial também tem muitos desafios. Sim. Mas o casal que escolheu bem, optou bem, vai ser feliz, vai enfrentar os desafios junto, né? Mas não significa que vai ser um mar de rosas, né? Então a vida do padre também vai ter, mas é a felicidade que vai norteando realmente, né? Acho que um ponto também, né, trazendo o que o diácono Bruno trouxe sobre... Ainda voltando também na questão do carisma do padre diocesano, porque um dos pontos assim, fundamentais que eu vejo no nosso carisma é a questão da incardinação também. Que encardio, né, com o coração, você se vincula com o coração, mas é o cardio, né? Se vincula àquela diocese, aquele território, aquele povo. Então, realmente se sentir atraído por trabalhar com aquele povo, com aquele redil, né, com aquele rebanho, ajudar eles a chegarem mais perto de Cristo, chegar mais perto de Deus. Então, o nosso carisma, né, diferente de alguns padres religiosos, são missionários, vão pelo mundo, né, viajam para poder pregar o evangelho em outros lugares. Nós queremos nos vincular aqui, né? O nosso coração está vinculado a esse território. A gente tem uma terra vinculada ao nosso coração, ao nosso ministério.